Nós como espíritas, nós como cristãos, como espírita cristãos, nós devemos sempre refletir a respeito dos conceitos. O que nós entendemos por caridade? Existe a possibilidade de sermos caridosos sem fé? Não tenho dúvida de que você, meu irmão, você, minha irmã, como cristãos, vocês já se questionaram. Mas precisamos sempre estar em alerta a respeito dos conceitos que nós alimentamos. E sempre nos perguntarmos, o nosso conceito, será que ele não se encontra equivocado? E assim eu penso que a todo e qualquer momento, de forma até mesmo persistente, nós devemos lançar o nosso olhar para o Evangelho, para a vida de Jesus Cristo. O Evangelho é a vida de Jesus Cristo. Assim, por que não lançar com frequência o nosso olhar para a vida de Jesus Cristo com mais atenção? E através deste estudo chegarmos a conceitos mais exatos. Me permita compartilhar com vocês um fato ocorrido comigo recentemente. Um fato ocorrido numa casa espírita. E não é a primeira vez que isso acontece comigo. Aliás, em várias circunstâncias, isso já se repetiu. Naquele estudo, naquela palestra, um irmão nosso comentava o Evangelho e ele, por ter adotado um filho, ele se mostrou claramente desconfortável quando alguém disse a ele, referindo-se à adoção: "Nossa, que caridade você fez." Ele, comentando este ocorrido, ele declarou publicamente o seu desconforto. Ele declarou publicamente que esta fala não se mostrava compatível com o Evangelho de Jesus Cristo. Como ele estivesse dizendo claramente: ora, eu não adotei por caridade. Aliás, eu já me deparei com esta fala no Poder Judiciário, especialmente na vara da infância e do adolescente. Não devemos adotar por caridade. E eu repito mais uma vez, na minha interpretação, e que o irmão me perdoe se eu estiver equivocado, para ele, a adoção não foi fruto de um ato de caridade, pois, no entender dele, a adoção de um filho, através da adoção, não tem diferença a respeito de um filho biológico. No entender dele, e é louvável esse pensamento, o vínculo existe, seja na adoção por um vínculo jurídico, como também na filiação fruto de um parto biológico. Agora, entre nós, irmãos, amigos, eu pergunto, como cristãos, o que nós devemos fazer sem caridade? Eu renovo a pergunta. Como cristãos, todos os nossos atos não deveriam ser fruto de um impulso de caridade? O que é caridade? Já refletimos sobre esta palavra? Com minhas palavras, caridade é o amor em movimento. Caridade, o amor, é a força que nos liga a Deus. Como Deus nos impulsiona na vida. Da mesma forma como a emoção busca nos retirar da inércia, mexer conosco, retirarmos da apatia, a caridade, o amor, nos vincula intimamente com Deus, nos encaminha para um vínculo cada vez mais estreito com o Criador. O amor é o sentimento que nos move a fazer o bem de uma pessoa, buscar a felicidade dela, esquecendo de nós mesmos.
Caridade é, de certa forma, o pedido de Deus. Olha, cuide dos meus outros filhos naquilo que você pode fazer. Caridade deve ser o nosso jeito de viver. Como cristãos, caridade deve ser o nosso jeito de viver, em que, sinceramente, buscamos o interesse genuíno das pessoas, pelas pessoas. E esta força, nós como cristãos, essa força, esse impulso deve nos acompanhar em qualquer atividade do dia, seja no trabalho, no relacionamento social, no dia a dia, na relação com o nosso semelhante, em qualquer ambiente, inclusive quando nós adotamos um filho e também quando nós decidimos engravidar. Na relação com o meu filho biológico, com o meu filho adotivo, ou seja, independentemente do vínculo biológico ou não, independente de se tratar de um vínculo biológico ou jurídico, não podemos abrir mão da caridade na relação com os nossos filhos. Ou seja, a nossa decisão em amar os nossos filhos, a decisão totalmente desinteressada em materializar o interesse genuíno na relação parental. Com o Evangelho de Jesus Cristo, nós aprendemos que fora da caridade não há salvação. Ou seja, todo e qualquer ato, fala, escrita, em toda e qualquer decisão, a nossa postura inequívoca de viver a caridade. Com Paulo de Tarso, nós aprendemos que viver é Cristo. Esta fala está em Filipenses 1, verso 21. Qual o conceito que alimentamos sobre a palavra amor, sobre o conceito de caridade? Qual o conceito e a definição que nós alimentamos? Penso que piedade não é dó. Piedade é a nossa decisão de enxergar Deus no semelhante. Por outro lado, também penso que a autoestima é a capacidade de enxergar Deus em nós mesmos. E a caridade é a força, o movimento, a decisão de materializar Deus no dia a dia, no relacionamento social. Sem fé em Deus, não há caridade. Repito, sem fé em Deus, não há o que se falar em caridade. Isto mesmo, sem fé em Deus, não há o que se falar em caridade. E esta tese não é minha, meus irmãos. Esta tese se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, uma fala do Espírito Protetor. Em 1861, em Cracóvia, o Espírito Protetor deixou bem claro que a caridade é impossível sem a fé. Então nós precisamos refletir sobre o título, a fé e a caridade. Porque talvez poderíamos falar a respeito apenas da caridade, porque sem a fé não existe caridade. Talvez poderíamos falar em assistência social, em filantropia. Este mesmo Espírito declara no Evangelho segundo o Espiritismo que nós podemos nos deparar com impulsos generosos, até mesmo entre os ateus. Mas caridade somente nós encontramos entre aqueles que têm fé em Deus. Certamente por isso, de forma mal intencionada, muitos procuram substituir o termo caridade por filantropia, assistência social. Como cristãos, sem dúvida, a nossa vida deve ser impulsionada pela caridade. E, é claro, fomentada pela fé, em todo e qualquer ato, inclusive ao adotarmos uma criança,
ao relacionarmos com os nossos filhos biológicos ou jurídicos, ou seja, filhos. Penso então que nós não devemos fugir da palavra caridade, porque senão nós estaremos contribuindo com o ceticismo, com a dúvida, ou seja, com o materialismo. Não fujamos da palavra caridade. Em todo e qualquer ato, assumamos que nós devemos fazer tudo com amor, com caridade. Deixemos bem claro que a nossa meta é viver em Cristo, é estreitar cada vez mais os nossos atos com o Criador, com o nosso Pai, com Deus, porque somente assim nós poderemos falar em caridade. A ordem social jamais será alcançada sem a fé, e talvez nós iremos perceber com isso o motivo de enfrentarmos tantos problemas até hoje em pleno século XXI. E renovo, repito mais uma vez, esta tese também não é minha. Se você tiver interesse, se você retirar parte do seu tempo, busque o Evangelho segundo o Espiritismo. Lá, você se deparará com a fala do Espírito Protetor. Naquela lição, naquela mensagem, ele defende que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Ele diz de forma clara, até mesmo ele faz uma reflexão sobre a sua fala. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. E ele explica. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião tem. Porém, essa caridade austera, esta caridade que só com abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la, porquanto só ela se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. Esta fala está no Evangelho segundo o Espiritismo, que ela chegou a nós em 1861 em Cracóvia. Não abramos mão de usarmos a palavra caridade. Todo e qualquer ato, até mesmo pensamento que façamos com este contato íntimo com Deus, com fé, com convicção íntima, em todo e qualquer relacionamento profissional, pessoal, familiar, em relação com os nossos filhos, principalmente em relação com os nossos filhos, façamos tudo, sejamos movidos em tudo por esta força, por esse estreito vínculo com o nosso Criador, pela fé. Sejamos caridosos e jamais abramos mão do nosso direito de falar que, como cristãos, fora da caridade não há salvação. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Fiquem com Deus. Um abraço. Até breve.